Esté, capítulo 8, nós vamos dar seguimento à série de exposições em que nós estamos, domingo após domingo, expondo o texto sagrado no livro de Esté. Esté, capítulo 8, que diz a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esté a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esté lhe fez saber que era parente. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado Amã, e o deu a Mordecai. E Ester pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Ester perante o rei, e se lançou aos pés, e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei e lhe disse: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrada, escreva-se que revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mordecai: eis que dei a Ester a casa de Amã, a ele penduraram numa forca, porquanto intentará matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como vem vos parecer, em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e com o seu anel se selam, não se podem revogar. Então foram chamados sem detença os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. E segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias, que se estendem à Índia, Etiópia, e 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em jinetes criados na coudelaria do rei. Nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles. Crianças e mulheres, e que saqueassem os seus bens, no mesmo dia em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar. A carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem de seus inimigos. Os correios montados em jinetes que se usavam no serviço do rei saíram incontinenti, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidade de Suzã. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul, celeste e branco, como também com a grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província, em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei, a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar mais uma vez. Soberano Deus e eterno Pai,
Nós te rendemos graças, Senhor. Nós queremos te exaltar, te engrandecer na beleza da tua santidade, Pai. Eu quero me colocar diante de ti, Senhor, reconhecendo a minha pequenez, a minha pecaminosidade, Pai, as minhas limitações, e te clamar pela tua iluminação à minha mente, para que a tua palavra venha ser exposta com fidelidade e o nome de Cristo Jesus exaltado nesse lugar. Prepara os nossos corações, Pai, para aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós, para que tudo que venhamos falar e fazer nesta noite venha ser para o louvor da tua glória. É assim que te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, o texto que acabamos de ler em continuidade à série expositiva no livro de Esté, ele inicia-se com a seguinte expressão: naquele mesmo dia. E se faz necessário para elucidarmos o que de fato havia acontecido naquele mesmo dia. Nós temos de remontar ao capítulo 7, onde durante o banquete do vinho do rei, o rei, ele indaga a rainha Ester acerca de sua petição. A rainha Ester havia preparado, como vimos no domingo passado, um grande banquete. E o rei indaga acerca da sua petição e se compromete e empenha a sua palavra para dar o que ela que desejasse até a metade do seu reino. Ocasião em que Ester afirma de forma categórica que eles haviam sido vendidos. E ela diz: eu e o meu povo foram vendidos para nos destruírem, para matar-nos, para aniquilarmos de uma vez por todas. E o rei Assuero, ele indaga Ester acerca de quem havia agido de tal maneira, de quem estava conspirando para matar a rainha Ester e o seu povo. E ela, de uma forma muito contundente, ela responde: o adversário e inimigo é este mal Amã. O rei ficou perturbado e saiu da sua presença de Ester e foi até o jardim. E quando retornou, se deparou com Amã lançado no sofá da rainha Ester e indagou: será que ele pretende desonrar a rainha aqui no palácio e na minha frente? Assim que o rei acabou de falar, os seus servidores particulares cobriram a cabeça de Amã. Um deles, chamado Arbona, disse: perto da casa de Amã há uma forca, e uns 23 metros de altura, que ele mandou construir para enforcar Mordecai, o homem que salvou a vida do Senhor. E o rei, de forma ríspide, disse: enforquem Amã nela. Então enforcaram Amã na forca que ele tinha construído para enforcar Mordecai, e assim a raiva do rei se acalmou. É justamente dentro deste contexto que nós começamos a nossa exposição, nesse mesmo dia. No dia em que Amã acabara de ser morto. Ele havia sido morto pelo instrumento ao qual ele havia construído para matar Mordecai. E o texto segue dizendo que naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Ester à casa de Amã, inimigos dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Ester lhe fez saber que era seu parente. De acordo com os historiadores da antiguidade, sempre que alguém traía o rei, alguém traía o império, todas as suas riquezas, todos os seus bens, todas as suas propriedades eram confiscados daquele traidor e passavam a pertencer ao soberano. E assim sucedeu com Amã. Mas o rei não ficou com aquelas propriedades, com aquela casa para si. O texto fala que ele a doou para Ester. E o texto segue dizendo que Ester colocou Mordecai
como superintendente da casa de Amã. E o rei vai além, ele retira do dedo o seu anel de sinete pessoal, aquele mesmo anel que ele havia dado a Amã, delegando poder e autoridade para fazer o decreto que perseguiu o povo de Deus, e autenticar com o carimbo do anel que lhe dava total veracidade. Ester, ela entregou todas as propriedades a qual havia recebido a Mordecai, o mesmo Mordecai que se negou a se curvar diante Amã. E o texto segue dizendo que falou mais Ester perante o rei, e se lançou aos pés, e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. É interessante, meus irmãos, que no capítulo 4, no versos 7 e 8, nós vimos que Mordecai, ele não apenas relatou o que estava se passando ali no império, ele encaminhou uma cópia do decreto que havia sido expedido por Amã para exterminar por completo o povo de Deus. Mas agora Amã estava morto. O rei havia determinado e decretado a sua morte, que foi cumprida exatamente no instrumento pelo qual ele havia construído para matar Mordecai. Amã estava morto, mas o seu plano sanguinário para exterminar todo o povo de Deus estava em pleno vigor. Meus amados irmãos, é bem verdade que muitas vezes algumas pessoas morrem, algumas pessoas passam, mas os seus atos, as suas posturas, as suas decisões, elas refletem e ecoam na vida de outras pessoas durante muito tempo. Por isso, meus amados irmãos, nós temos de ter muito cuidado, prudência e temor ao Senhor com tudo aquilo que nós iremos fazer. Porque de fato Deus é um Deus gracioso e misericordioso, que nos perdoa de todos os nossos pecados. Mas existem transgressões que nós cometemos, que as consequências delas ecoarão por toda a nossa existência. Ester e Mordecai, eles estão livres e exaltados. Mas o grande problema ainda persiste. O decreto de Amã para exterminar o seu povo continua com efeito. A menos que houvesse uma intervenção ou a revogação daquele decreto, eles estariam tranquilos. E o texto segue dizendo: falou mais Ester perante o rei, e se lançou aos pés com lágrimas, e lhe implorou que revogasse a maldade de Amã. Ester queria que o rei revogasse o seu próprio decreto. Mas antes disso, meus amados irmãos, nós temos de nos lembrar que, como nós vimos no capítulo 4, todo aquele que se colocasse diante da presença do rei, e ele não levantasse o cetro de ouro, significava que aquela pessoa possivelmente seria morta. No contexto, no capítulo 8, a situação era mais favorável para Ester, é verdade. Mas mesmo assim, ela assume o risco. Ela estava disposta a colocar a sua vida em risco para salvar o seu povo. Ela sabia do que poderia acontecer. Mas no verso 4, o texto sagrado diz que estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então ela se levantou e pôs de pé diante do rei. E ela diz: escreve-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã. O rei permitiu que Ester se levantasse, que Ester falasse, que Ester pedisse algo ao soberano. E ela implora ao rei
para que ele de fato revogasse aquele decreto. Ela começa a demonstrar que ela não estava preocupada apenas com ela, porque ela era a rainha. Ela, em tese, ela estava protegida. Mas o coração de Ester começa a se inclinar e ter compaixão com o seu povo, com o povo de Deus. Aquilo que antes era algo escondido, ela publiciza, ela rasga e se coloca para intervir perante o rei. Ester, por 5 anos, ela viveu como uma pagã prática, escondendo a sua identidade judaica, vivendo como rainha no mundo pagão. Mas agora ela rasga seu coração e se coloca dentro do problema juntamente com o seu povo, que era o povo de Deus. E meus amados irmãos, de uma forma direta ou indireta, consciente ou inconscientemente, nós ao lermos esse texto, nós criticamos a postura de Ester e a consideramos como algo inaceitável. Mas muitas vezes, eu e você, no nosso dia a dia, escondemos a nossa identidade cristã, com medo de sermos discriminados, rejeitados, taxados como fundamentalistas, com receio de ficarmos fora de certos ambientes, de perdermos alguns relacionamentos, de perdermos negócios, de perdermos promoções pessoais ou profissionais. Mas, Igreja do Senhor, não tenha medo do que você é em Cristo Jesus. Confie plenamente que Ele está no controle de todas as coisas, de reinos, de lares, de escritórios, de trabalhos, de todos os ambientes. Eu não estou aqui fazendo uma defesa da imprudência, da falta de bom senso, não, mas é um alerta para não sermos governados por temor dos homens, mas nós devemos ser governados pela palavra do Senhor e pelo temor do Senhor nas nossas vidas. Que de fato tem governado as nossas vidas. E o texto segue, Ester insistindo para que se revogasse aquele decreto. Mas havia um grande empecilho jurídico, porque um decreto editado pelo rei, em hipótese alguma, nem o próprio rei poderia revogá-lo. As leis persas não podiam ser anuladas. Entretanto, nada impedia que fosse feita uma outra lei que a vencesse, que a combatesse, que desse efeitos diversos à lei que havia sido anteriormente promulgada. E o verso 6, o texto segue dizendo: pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Ao se deparar com isso, possivelmente Assuero deve ter ficado surpreso. E deve ter imaginado: o que é que essa mulher quer mais? Eu dei bens, dei propriedade, dei poder, outorguei minha autoridade para Mordecai. Possivelmente ele ficou pensativo a respeito disso. Mas quando nós nos debruçamos acerca desse texto, nós começamos a perceber que Ester não estava preocupada apenas com a sua salvação, mas Ester passa a se importar e a ter compaixão e a pensar na salvação do seu povo, que estava sob um decreto de morte. Igreja do Senhor, eu e você temos nos assemelhado a Assuero ou a Ester neste contexto? Assuero só pensava no seu bem-estar.
Assuero queria, não estava preocupado com as outras pessoas. Assuero queria que tudo e todos, como um rei soberano, convergisse para ele, para os seus belos prazeres. Mas Esther não. Esther, ela começa a apontar que mesmo ela estando segura, estando salva, ela começa a se preocupar com o seu povo e a salvação do seu povo. E nós, como temos agido na nossa vida diária? Possivelmente a maioria de nós aqui foram alcançadas pela graça irresistível do Senhor, tiveram seus corações transformados, estão caminhando com o Senhor para a vida eterna, para desfrutar das bênçãos eternas. Mas muitos dos nossos estão caminhando a passos largos para a condenação e juízo eterno. Pessoas de dentro da nossa própria casa, amigos queridos, pessoas estranhas. E será que temos permanecido inertes, inoperantes em relação à mensagem do Evangelho? Cadeiras estão aqui vazias. Não estou querendo ser pragmático de forma alguma. Mas será que temos convidado pessoas para vir e ouvir a palavra do Senhor? Será que temos evangelizado? Será que temos tido intencionalidade para apresentar o Evangelho da salvação para as pessoas? O versículo 7 segue dizendo: e o rei Assuero disse à rainha Esther e ao judeu Mordecai: eu mandei enforcar Amã por causa do plano que ele havia de matar o meu povo. Ela estava externando o seu desejo de impedir a matança cruel que estava em andamento. Era uma contagem regressiva que já havia se iniciado para o extermínio do povo de Deus. E meus amados irmãos, o texto diz no verso 8: mas uma ordem dada em nome do rei, carimbada com o anel do rei real, não pode ser anulada. Porém, escrevam o que quiserem aos judeus, assinem em meu nome e selem as cartas com o meu anel. O rei, mais uma vez, traz à memória de Esther tudo aquilo que ele já tinha feito por ela. E ele outorga poder, legitima Mordecai a preparar um novo decreto. Esse decreto ser carimbado com o anel do rei, que lhe dava autenticidade e executoriedade. Tudo aquilo que eles precisavam. E o texto segue dizendo que Mordecai mandou chamar os secretários do rei e ditou um decreto aos judeus. O texto também diz que o decreto foi traduzido para todas as línguas faladas no reino. E cada tradução seguia a escrita usada em cada província. O decreto foi copiado também na língua e na escrita dos judeus. As cartas foram escritas em nome do rei, carimbadas com o anel real, levadas por mensageiros montados em cavalos, criados nas estribarias do rei. E o rei deu ordem aos mensageiros, verso 14, montarem cavalos ligeiros de sua estribaria e saírem depressa. O decreto foi lido em público e também em Suzã, a capital. É interessante, meus irmãos, que a linguagem pela qual o decreto, a forma que ele foi preparado, foi semelhante ao decreto de Amã. O novo decreto foi encaminhado para 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever,
na própria linguagem, com as características linguísticas daquele povo. O judeu também recebeu esse decreto. Como já foi dito, escreveu-se em nome do rei, carimbou-se, estava cumprindo todo o rigor legal para o seu cumprimento. Agora, não sei se os irmãos perceberam, havia uma grande diferença. A mensagem que foi encaminhada, inicialmente o primeiro de Amã foi confiado a mensageiros. O decreto de Mordecai, ele foi enviado a mensageiros montados em cavalos puros sangues, especialmente rápidos. Eram cavalos utilizados no serviço do rei. A mensagem precisava chegar a tempo, porque o edito de morte já havia sido decretado. Eles não podiam perder tempo. Aquela mensagem que poderia salvar o povo de Deus havia de chegar nos seus remetentes. E o verso 15, o texto sagrado diz: Mordecai saiu do palácio usando uma roupa real azul e branca, com uma grande coroa de ouro na cabeça e uma capa vermelha de linho. Todos os moradores da cidade de Suzã ficaram muito contentes e soltaram gritos de alegria. É interessante, meus irmãos, que nas nossas vidas, semelhante às nossas vidas, como as coisas podem mudar tão rapidamente. Depois da publicação do primeiro decreto, Mordecai se vestiu com um saco e se cobriu com cinzas. Vestimenta que era incapaz de se apresentar na presença do rei. Mas agora, após o segundo decreto, ele deixa a presença do rei com vestes de gala, com vestes de honra, com vestes que lhe legitimavam perante toda a sociedade a ver que, de fato, ele era alguém respeitado, ele era alguém honrado pelo próprio Deus. A vida de Mordecai é uma verdadeira roda gigante. Em um momento ele estava por baixo, mas Deus soprou um vento, utilizando a vida de um rei pagão para colocá-lo por cima, exaltá-lo e honrá-lo. Meus amados irmãos, não quero trazer jargão, não quero trazer frases prontas e de efeito, mas quando Deus quer cumprir os seus eternos decretos, Ele utiliza crente, utiliza ímpio, para que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas. O plano de Deus, ele é cumprido. Os propósitos do Senhor, eles vão se cumprir de toda forma. E o texto segue dizendo no verso 16: e para os judeus brilhou a luz da felicidade, da alegria e da vitória. Em todas as cidades do reino, onde foi lida a ordem do rei, os judeus ficaram felizes e se alegraram e comemoraram com festa, banquetes. Além disso, entre os vários povos do reino, muitos se tornaram judeus, pois agora estavam com medo deles. No decreto da morte, promoveu luto, jejum, choro e lamentação. As pessoas ficaram completamente desesperadas. As pessoas tinham consciência que as suas vidas estavam por se esvairir. Mas de repente, a situação é completamente invertida com um novo decreto. E o texto fala que o povo reage com felicidade, alegria, regozijo e honra. O jejum e o choro do capítulo 4 são transformados em festa e em alegria no capítulo 8.
Deus utiliza um rei pagão para promover a salvação do seu povo. Deus cuida de nós em todas as circunstâncias. E meus irmãos, meditando neste texto, me debruçando nesse texto, nós podemos perceber que algumas aplicações que o capítulo 8 do livro de Esther nos ensinam e apontam para Cristo. Nós podemos ver nos primeiros versículos que Mordecai, ele sai dos panos de saco para a roupa de realeza em poucos dias. Uma situação de morte é revertida para uma situação de uma boa notícia que geraria vida. O Mordecai humilhado, vestido de sacos de pano, sujo de cinza, que não tinha sequer uma veste para estar na presença do rei. Ele passa a ter vestes de gala e a prerrogativa de estar na presença do rei. Mas quando eu olho para Jesus, o nosso Senhor, ele foi humilhado e crucificado sangrentamente. Ele foi traspassado. Ele suportou todo tipo de humilhação. A via cruz de Jesus foi extremamente humilhante. Ele foi agredido, foi espancado, foi cuspido, foi injuriado, foi blasfemado. Imputaram-lhes a pena mais humilhante e degradante que havia em sua época, que era a morte de cruz. Não havia algo mais terrível e mais humilhante. Ele, enquanto sofria e sentia a dor física da sua condenação injusta, ele ouvia os insultos e as provocações daqueles que o acusavam sem ter acusação legítima. Muitos deles diziam: se és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Tu não salvaste os outros, se não tem poder para salvar a ti mesmo. O Cristo Santo, Filho de Deus, ele recebeu a ira santa de Deus pelos nossos pecados, sendo humilhado publicamente, traspassado. Entretanto, o estado de humilhação do nosso Senhor foi temporário, pois Deus o ressuscitou dos mortos, gloriosa e triunfantemente, demonstrando publicamente que a morte não foi capaz de deter o plano eterno e imutável de Deus de salvar os seus eleitos e de juntar o seu povo para a sua glória. Quando pensaram que tinham completamente aniquilado Jesus, ao passar por tanta humilhação, ao terceiro dia, ele bradou e mostrou que a morte não poderia detê-lo. E a sua ressurreição é a nossa esperança. Que de fato, como ele ressuscitou, um dia nós ressuscitaremos em Cristo Jesus e poderemos gozar plenamente a sua presença na eternidade. Segundo ponto que aprendo com este capítulo é que o fato de sermos povo de Deus não nos exime de passarmos por lutas, perseguições, guerras e provações.
Esse evangelho do jardim da felicidade, que tudo vai bem, que não tem problema, que não tem luta, que não tem amparo nas escrituras. O profeta Isaías disse no capítulo 43, no verso 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Igreja do Senhor, o fato de sermos criados, formados, remidos e chamados por Deus, não nos dá a imunidade de não passarmos por lutas e por provações. Muitas vezes não queremos ouvir e escutar, mas nem sempre Deus nos livra das provações. Mas pode ter certeza que Ele nos fortalece para nos livrar dentro das provações, para gerar o nosso caráter e nos forjar como verdadeiros discípulos de Cristo. De fato, nem sempre o Senhor vai nos poupar das lutas, mas sempre nos dará refrigério e livramento em meio às tempestades. De fato, nós vamos passar por rios transbordantes, mas não seremos submergidos. Vamos passar pelo fogo ardente, mas não seremos queimados, nem as chamas arderão em nós. Isso é uma promessa do Senhor. Nós passaremos por lutas, por tribulações. Como o próprio Cristo disse, no mundo tereis aflições. Mas nós temos de lembrar que Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa rocha inabalável. Que debaixo de suas asas nós estamos protegidos. Nós não precisamos temer, nós não precisamos nos angustiar. É bem verdade, meus irmãos, que existem momentos que as provas são tão grandes, as lutas são tão intensas, que nós temos a sensação de estarmos sós. Ao longo das Escrituras, em alguns momentos, Deus ficou calado, mas Ele nunca está parado, Ele está sempre pelejando pelo seu povo. E, meus amados irmãos, nós devemos sempre nos lembrar que um dia todos nós seremos revestidos de incorruptibilidade e reinaremos plenamente com Cristo Jesus. E aqueles que perseguem, aqueles que maltratam, aqueles que rejeitam, aqueles que impõem muitas vezes sofrimento a nós por causa do Evangelho, eles terão um encontro com o justo juiz, que julga com justiça e com equidade. Que nós possamos descansar e repousar nessa verdade. Uma terceira verdade que eu posso extrair deste texto é que, como foi dito, Esté estava salva, mas ela queria que o seu povo fosse salvo, e ela compreendia a urgência que a mensagem tinha de chegar para os povos. Meditando acerca disso, me veio à memória acerca da necessidade urgente da igreja do Senhor despertar com urgência e ousadia para proclamar a mensagem do Senhor confiada a nós. Homens pagãos, eles tinham consciência que a mensagem de morte já estava decretada. E eles sabiam que tinham de correr para o novo decreto que possivelmente traria vida, chegasse. E eles se prepararam, pegaram mensageiros em cavalos puro sangue do rei, para que a notícia chegasse com velocidade e o povo de Deus não fosse morto.
O próprio Senhor Jesus disse, portanto, ide fazer discípulos em todas as nações. Quando nós nos deparamos com esse texto e com essa postura dos ímpios para salvar este povo, se nós, como igreja do Senhor, fôssemos como esses secretários e mensageiros que utilizaram todos os recursos disponíveis que eles tinham, não mediram esforços para que a boa notícia da vida chegasse antes que o decreto da morte fosse executado. Mesmo nós temos tantos recursos disponíveis, eles utilizaram tudo o que eles tinham para que a mensagem fosse compreendida por todos os povos. Eles traduziram na língua, eles utilizaram expressões típicas de cada povo para facilitar a compreensão daquela boa notícia que estava por chegar. Igreja do Senhor, com muito temor e tremor, nós precisamos acordar, nós precisamos despertar e contar aos povos do mundo inteiro, em suas próprias línguas, as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Aqueles homens se mobilizaram para que a boa notícia chegasse. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que o Rei dos Reis, Ele nos ordenou. E nós devemos, meus irmãos, partir, anunciar. Mas por algum motivo, ou por vários motivos, nós temos demorado, nós temos falhado, nós temos permanecido inertes. Se um grupo de escribas e de mensageiros pagãos, sem os meios modernos, sem a tecnologia, sem a inteligência artificial que nós temos, conseguiram que a boa notícia chegasse em tempo hábil para aqueles povos. Eles foram capazes de levar o decreto de Mordecai a um império inteiro. Quanto mais nós, nação, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós devemos levar o Evangelho de Cristo ao mundo perdido, ao mundo condenado por seus pecados e seus delitos. Essa é a nossa missão. Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu na cruz pelos nossos pecados há 2000 anos atrás. E quase metade da população do mundo não ouviu esta boa notícia. O que não nos falta não é comissionamento, mas obediência. Não falta conhecimento, mas paixão. Não falta método, mas disposição. Não falta estratégia, mas convicção de fazer aquilo pelo qual Deus já nos chamou. Fomos encontrados por Cristo quando andávamos perdidos, quando estávamos caminhando a passos largos de uma condenação eterna, de juízo e condenação. Encontramos o caminho e não temos avisado aos perdidos acerca deste caminho. Encontramos o Salvador e não proclamamos isso aos pecadores. Nós encontramos a vida eterna graciosamente, o Senhor nos alcançou, e nós não temos anunciado e dado esta boa notícia para os que estão perdidos,
para os que estão distantes de Cristo Jesus. Meus amados irmãos, semelhante ao decreto de Amã, ordenando a morte do povo de Deus de forma irrevogável, o Senhor Deus, soberano de todas as coisas, não mudou a sua natureza, e o decreto de morte contra os pecadores rebeldes é irrevogável, ou seja, ainda permanece em vigor. O decreto da morte para os rebeldes, aos que rejeitam o Senhor, aos que escarnecem do Evangelho, aos que se acham autossuficientes, aos que negam a Cristo como Filho de Deus, como Senhor e Salvador das suas vidas, permanece em pleno vigor. Todos os homens, mulheres, jovens, adultos e idosos, no final, terão de se curvar diante de Cristo, ou serão condenados eternamente. Isso é uma verdade dura, muitas vezes pouco falada. Mas desde a queda de Adão está em vigor no mundo a lei do pecado e da morte, como está lá em Romanos. E Deus não revogou esta lei, porque as Escrituras nos ensinam que o salário do pecado é a morte. Atentem bem, igreja do Senhor. Por mais que se tente mudar e deixar a mensagem do Evangelho mais atrativa, mais aceitável, mais palatável, mais sugestiva, menos confrontadora, existe uma verdade absoluta, inequívoca, registrada pelo próprio Deus em sua palavra. A nossa natureza pecaminosa, o nosso estado de pobreza, miséria e condenação eterna, distante de Cristo. Nós herdamos o pecado de Adão, o nosso representante, mas também infringimos pessoalmente a lei de Deus, através das nossas palavras, através das nossas ações, através da nossa omissão. O decreto de morte está em vigor, e ninguém pode escapar, a não ser que, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Semelhante a Mordecai e ao povo judeu, que foi salvo através da intercessão de Ester, ainda é possível escaparmos do edito da morte pela transgressão, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. O que precisamos é de uma Ester para nós. Alguém que deixe de lado os seus interesses pessoais, a própria segurança, e ponha em risco a própria dignidade, a honra e até a própria vida, para pleitear a nossa causa diante do Deus e o grande Rei soberano de todas as coisas. Nós temos um mediador, Jesus Cristo. Ele deixou as glórias do céu e ele assumiu a forma de um servo e de um servo sofredor. Não apenas humilhado a si mesmo, mas entregando a sua própria vida por amor de nós, ainda pecadores. Deus submeteu o seu próprio Filho à maldição da cruz. Ele foi condenado à morte, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, feridos pelas nossas iniquidades. A desonra para a nossa glória, o castigo que eu e você merecíamos, o nosso Cristo tomou o nosso lugar. É engraçado, meus irmãos, que os judeus eles celebram
a sua libertação nesse texto. Embora ainda que pudesse haver uma nova reversão daquilo que estava acontecendo. Nós deveríamos celebrar todos os dias, uma vez que em Cristo o nosso destino eterno foi definitivamente mudado de forma irremediável. Gostaria de chamar o ministério de louvor. Em Cristo, mediante a nossa fé em Cristo Jesus, os judeus estavam alegres, estavam cantando, estavam celebrando por algo que poderia ser temporal, por algo que poderia ser passageiro, por algo que poderia ser modificado. Mas, meus amados irmãos, nós, quando estamos em Cristo, nós temos essa certeza, nós temos essa alegria, nós temos essa convicção que diante de todas as lutas, nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O decreto de vida de Deus para nós que confiamos em Cristo, ele não pode ser mudado ou revogado em hipótese alguma. O soberano Deus, o Senhor que governa tudo e todas as coisas, aquele que está sentado no alto e sublime trono, ele não revoga aquilo que ele fez em nosso favor, através de Cristo Jesus. Não há outro decreto que possa ser emitido para revogar o decreto da vida eterna, mediante a graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus. O decreto estabelecido por Deus é que agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada e ninguém em toda a criação pode jamais nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Então vamos celebrar diariamente essa verdade. Vamos nos alegrar. O povo judeu estava festejando, estava cantando, estava salmodiando com algo que poderia ser revertido. Mas nós temos a razão plena, completa e perfeita, para que nada desse mundo venha roubar a nossa esperança, venha roubar a nossa alegria, venha roubar as nossas convicções, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não importa o tamanho da tua luta, não importa o tamanho do teu pecado, não importa as tuas transgressões, não importa o quão rebelde você tem vivido, em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. Em Cristo Jesus nós temos esperança. Muitas vezes quando estamos fracos, muitas vezes quando estamos constrangidos pelo nosso pecado, nós queremos nos afastar de Cristo. Mas dessa noite, se lance aos pés de Cristo, confesse os seus pecados, arrependa-se das tuas transgressões, porque um Deus bondoso e gracioso,
que deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que ele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. O decreto de morte eterna foi lançado, mas o decreto de vida está em vigor através de Cristo Jesus. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Ninguém pode te arrebatar das mãos do Senhor. A tua fraqueza, as tuas limitações, o teu pecado, as tuas inseguranças, as tuas crises, os teus conflitos existenciais e conflitos de fé, que muitas vezes nós passamos, nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se lance aos pés dele nessa noite. Se você já confessou a Cristo como Senhor e Salvador, mas que está no meio da caminhada fraco, pensando em desistir, pensando em abandonar, pensando em esmurecer, o Senhor, através da sua palavra, diz: filho meu, filha minha, ninguém pode te arrebatar das minhas mãos. Eu te comprei por um alto preço, o preço do meu sangue na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas se você chegou aqui nessa noite e nunca confessou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, arrependa-se do seu pecado, arrependa-se da sua autossuficiência e creia na boa notícia do Evangelho. Creia no Filho de Deus, que viveu e cumpriu plenamente a lei de Deus, que cumpriu todas as exigências da lei, e que através dos seus próprios méritos Ele conquistou para nós na cruz do Calvário a vida eterna. Olhe para frente, olhe para o que virá em Cristo Jesus. Alegre o seu coração, que a alegria da salvação venha contagiar o nosso ser, e que nós possamos ter a plena consciência que nenhuma condenação, nos separará. Nenhuma condenação nos separará do amor de Cristo Jesus. Convido a igreja para ficar de pé nesse momento e louvarmos esse